Amigos e amigas da Nova TV, todos os dias procuramos levar para vocês, telespectadores, matérias, entrevistas, tudo aquilo que a gente pode colaborar para a melhoria da qualidade de vida do cidadão da nossa cidade. Seja na cidade de Nova Friburgo, seja no estado, seja no país, seja no mundo. Onde tiver notícia, a Nova TV tem o compromisso e o dever de levar para você. Nesta entrevista de hoje, o nosso convidado é uma pessoa especial. Especial por vários motivos. Primeiro, pelo seu caráter, pelo seu carinho, pela sua maneira afetuosa de tratar a todos. Segundo, pelo profissional exemplar na cidade de Nova Friburgo e região. Haja vista ser um homem dedicado naquilo que se propôs a fazer, que é a questão da saúde, e com certeza uma pessoa que vai contribuir e muito com você neste momento, mesmo sendo mulher, haja vista que ele é urologista, de poder ajudar na saúde de seus filhos, de seus irmãos, de seus maridos, namorados e tantos outros homens que são de importância para você. É com grande prazer, com grande alegria que a gente vai conversar com ele, nosso amigo Dr. Fernando Povolelli. Tudo bem, doutor? Boa noite. Um prazer em tê-lo na tela da Nova TV, haja vista que já por várias vezes eu tenho tentado conversar com o senhor e hoje, graças a Deus, o mundo conspirou e tudo deu certo. Ok, muito obrigado. O prazer é meu em poder trabalhar com você e ajudar a você e ajudar os telespectadores friburguenses e fluminenses e poder passar um pouco da minha especialidade, né, que é a urologia. Doutor Fernando Povolelli, nasceu aonde, estudou aonde, como é que chegou a se formar médico? Eu sou natural de Além Paraíba, Minas Gerais. Aqui pertinho. E eu vim para Friburgo porque eu tenho aqui em Friburgo a minha bisavó enterrada aqui e tem também parentes, a minha tia-avó, Dona Maria Pia Povolelli, que fez muito tempo, trabalhou muito na Sociedade Dante Alighieri, né, da colônia italiana. Então em criança, eu vinha muito a Friburgo, passear em Friburgo. Tinha aqui duas tias, Yolanda e Anita Povolelli, que eram casadas e moravam aqui em Friburgo. E algumas vezes eu vinha aqui. E quando eu me formei e fiz a residência em urologia, lembrei do tempo de criança que eu passei em Friburgo e vim aqui visitar Friburgo. E entrei em Friburgo, comecei a trabalhar em Friburgo através do nosso querido colega Rui Machado, já falecido, que trabalhou muito tempo no Raul Sertã, né? E foi o Rui Machado que me trouxe para Friburgo, através de um tio dele que trabalhava de motorista de táxi, que é o velho Seu Machado, tinha ponta ali na Oliveira Botelho, pai do Machadinho. Sei, o Machado ele era motorista da minha avó. Minha avó, a gente está no Suspiro e ela tinha uma pensão aqui. E o taxista que era o motorista dela era o Machadinho. E o Seu Machado conhecia a minha família e através do Seu Machado é que eu cheguei no Rui Machado. Ah, tá. Entendeu? E aí o Rui me trouxe para o Hospital Santo Antônio. Você já era formado? Já era formado. Você se formou onde? Formei em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Na UF? Na UF. Aí o senhor saiu lá de Minas, de Além Paraíba, foi estudar em Niterói. Fui estudar em Niterói, Colégio Salesiano de Santa Rosa. Ah, tá. É porque naquela região ali, na época, óbvio, não tinha universidade nem faculdade de medicina e o estudo era um pouco limitado, lá embaixo que se ampliava. Em Minas Gerais a gente tinha só Belo Horizonte naquele tempo, né? E que é longe de Além Paraíba. São 8 horas de viagem. Em Juiz de Fora já tinha a faculdade também, a universidade, mas como eu fiz o meu científico em Niterói, no Salesiano de Santa Rosa, eu acabei optando por trabalhar no estado do Rio de Janeiro. Tancredo Neves é lá de Minas. Ele dizia que
uma terra onde o juiz é de fora, o ouro é preto e o mar é de Espanha, não pode dar certo. Não, Minas Gerais é um estado muito importante. Dá tá? certo, tô brincando, mas dá certo, sem dúvida. Com Agora certeza. o senhor veio para Friburgo, e aí o senhor começou a trabalhar no Santo Antônio. Na época, quem eram lá os responsáveis? Era o Pirazo, Era seu Hildo Pirazo, era o provedor. Tarazona, Seu Hildo Pirazo, de saudosa memória, né? sem dúvida, tipo o filho dele ontem. Uma pessoa que fez muito por Nova Friburgo, né? E o Hospital Santo Antônio deve a ele o fato do hospital ficar aberto esse tempo todo. Porque qualquer coisa naquele tempo que ele precisava, seu Hildo estava ali para ajudar, né? E a especialidade, urologista? Como é que o senhor foi para a especialidade? Eu fui depois que eu fiz cirurgia geral e tive que fazer uma especialidade cirúrgica. E então, a gente é sempre envolvido, incentivado por algum professor, né? E eu fui incentivado por um conterrâneo também de Minas Gerais, professor Daí Coutinho, que era conhecido da minha família, de Além Paraíba, e através do professor Daí Coutinho eu virei urologista. Trabalhei, fiz a residência com ele no Hospital Souza Aguiar e acabando a residência que eu vim para Nova Friburgo. Agora, há quanto tempo o senhor está estabelecido em nossa cidade? Eu vim para cá em 1975. É só fazer as contas, dá mais de 75, 40 anos, quase 40 38. anos. 38 anos. Vim para cá, casei, minha mulher também é de Além Paraíba. Mas o senhor conheceu lá ou conheceu aqui? Conheci lá, já era. Aí trouxe para cá. Quando eu me formei, eu já era minha namorada, minha noiva e tudo, né? Me formei, constituí família aqui, minhas Quantos três filhos? filhas. Três né? filhos. Minhas três filhas nasceram aqui em Nova Friburgo. Uma nasceu no antigo Hospital São Lucas. E as outras Paysandu? e as outras duas nasceram na maternidade do Hospital Santo Antônio. A gente vê que os ares de Friburgo e o DNA mineiro deram certo pela beleza e a inteligência de suas filhas. Mostra aí. Essa é a mais velha, a Fernanda. Ela é engenheira mecânica, está atualmente trabalhando numa multinacional em Lisboa. Está gerenciando a seccional da multinacional em Lisboa, Portugal. A do meio é Carolina, ela é médica, é neonatologista, trabalha em CTI neonatal, trabalha na maternidade Nova Friburgo, aqui em Nova Friburgo, trabalha na UI da Unimed Nova Friburgo e trabalha também no CTI de pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, lá em Niterói. E a caçula é Juliana, é arquiteta, trabalha em Nova Friburgo com o Dr. Daniel Baeta Neves. Trabalha bem, doutor Baeta sabe muito. Né? E com a Letícia, filha do Baeta. Dr. Daniel. Que bom, parabéns. É isso aí. Doutor, formou a família, formou-se e conseguiu conquistar grande espaço na profissão, naquilo que se propõe a fazer. Eu queria que o senhor falasse sobre a urologia. Como é que é essa questão do homem se cuidar, do homem fazer exames que a gente sabe que tem vários preconceitos? Eu queria que o senhor fizesse um breve relato sobre a sua profissão. Você está solicitando que a gente fale sobre a próstata, certo? Para começar. Isso. A próstata é um órgão do aparelho genital masculino, né? E ele é responsável para a alcalinização do líquido seminal. Se não existisse a próstata, o espermatozoide, quando entraria em contato com a acidez vaginal, ele morreria. Ah, tá. Então, a função da próstata é defender o espermatozoide da acidez vaginal. pH vaginal, perfeito. Ah, tá, não sabia disso. E a próstata, ela foi colocada por Nosso Senhor, vamos dizer assim, em torno da uretra. Então, qualquer aumento de próstata que o homem tem vai repercutir na micção do indivíduo. Porque
Porque ela crescendo ou inflamando, ela vai obstruir a uretra e também obstruir o fim da bexiga, que é o colo vesical. Então, dessa forma é que vem os sintomas. Vai urinar, não consegue, tem dificuldade, está com problema na próstata. Pelo aumento da próstata. Então, os sintomas mais importantes de doença de próstata são relacionados à micção, à frequência urinária, à força e o calibre do jato urinário, né? Se a pessoa acorda muitas vezes à noite para urinar, enfim, qualquer alteração que a pessoa tem durante o ato da micção. A próstata ela começa a crescer após os 40 anos de idade. Então, mas por quê? Porque mesmo se usa pouco, usa muito, como é que é isso? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, porque o líquido seminal ele é guardado na vesícula seminal. Você pode usar bastante. É um órgãozinho que fica atrás da próstata. Então, a ejaculação ela não tem nada a ver com a próstata. Entendeu? Entendi. Agora, na cidade de Nova Friburgo, o índice de pessoas que são acometidas do câncer de próstata, porque a gente sabe que o câncer é uma produção involuntária de células, não é isso? E como é que é essa questão da... A epidemiologia do câncer de próstata, ela tem algumas situações interessantes. Por exemplo, ela acomete mais, o câncer de próstata acomete mais os indivíduos de raça negra. Ah, é? Isso é uma genética. Eu pensei que fosse ter o inverso. Isso é um fator hereditário. Porque geralmente a raça negra tem mais vigor e mais saúde até do que... Com certeza. Além de que todo mundo tem um pouco de negro no sangue. A genética fala que o negro está mais suscetível a ter o câncer da próstata, né? O fator hereditário também é muito importante em relação a irmão com irmão. Se o irmão tem um câncer de próstata, o irmão dele vai ter que ter mais cuidado hereditário. em diagnosticar a doença. Então, existe também um fator hereditário. Por exemplo, meu avô, infelizmente, foi acometido e perdeu a sua vida em função da questão do câncer de próstata. Haja vista que, é óbvio, ele nasceu naquele período onde existia muito preconceito com relação às questões sexuais e com relação às questões de opção sexual até nesse sentido. Tanto que ele falava que o ânus era sentido único, só saía. Então, nesse sentido, como é que é essa questão no dia a dia hoje? Existe outra forma de se fazer o exame que não seja através do toque retal? Tem. Você pode ter uma avaliação através somente do sangue. Agora, voltando atrás um pouquinho, esse preconceito do exame digital da próstata, que é feito através do ânus, ele está desaparecendo, graças a Deus. Que bom. Hoje existem campanhas nacionais muito fortes em cima para sensibilizar o homem para fazer a consulta com o urologista. Não é necessário que se faça o toque da próstata se o indivíduo não quer fazer, respeita-se isso. Mas o senhor é tranquilo, o dedo do senhor é pequeno, o senhor é tranquilo. Ele pode vir à consulta sem precisar fazer o exame se ele não quiser. O exame vai ajudar muito, porque o outro exame, o outro marcador de sangue que existe no câncer de próstata, que é o PSA, o PSA é uma sigla de uma enzima que é produzida na próstata. Então, essa enzima, ela é dosada em níveis laboratoriais, pelo laboratório, e quando essa dosagem dessa enzima é muito alta, ela pode direcionar o raciocínio do urologista para pesquisar câncer de próstata. O problema do PSA é que ele não PSA, traduzindo, é um ácido produzido na glândula, né? Mas ele não é específico para o câncer da próstata. O PSA ele aumenta toda vez que existe uma alteração na função da próstata. Pode ser uma alteração de aumento de volume benigno, uma alteração de infecção e uma alteração do câncer da próstata. Entra aí então o exame digital da próstata,
pelo urologista através do ânus, o famoso toque retal. Então, o PSA ele tem que estar junto com o toque retal. Um tem que acompanhar o outro. Ah, entendi. Se você faz um exame hoje no paciente, ele tem um determinado PSA com um determinado volume de próstata, daqui a 6 meses ele vai ter que ter mais ou menos a mesma situação para os dois exames. Se daqui a 6 meses o PSA dele aumentou em uma proporção bastante importante, pode ser que ele esteja iniciando, desenvolvendo um câncer de próstata. Acende a luz amarela. Aí acende a luz amarela para a gente tentar identificar a doença. Agora, com relação a doenças sexualmente transmissíveis, aquela com relação ao homem, cancro, sífilis, AIDS e tantas outras, como é que é essa questão? Essa questão existe até hoje e até com uma certa frequência. Muito ainda. Bastante. O uso da camisinha ajuda bastante, né? O indivíduo, se ele se preservar a saúde dele usando a camisinha, ele está dando um passo muito importante na vida dele. Mas tem homem que não usa porque diz que fica meio barro, meio tijolo e não consegue colocar, e aí? Não, eu acho que tem a opção de tipo aí, né? Ele pode usar o que ele se adaptar melhor, tem que né? ser habilidoso também, né? Ensinar até a companheira. Eu acho que o importante é... Na hora o cara fica nervoso. Não pode. Da mesma forma que ele vai se prevenir de doenças, vamos dizer assim, até certo ponto fáceis de ser tratadas, existem doenças sérias que nem têm tratamento definitivo de cura. Por exemplo, hepatite C é uma doença que é sexualmente transmissível. Não existe vacina para hepatite C, existe vacina para hepatite A e B. Né? AIDS, por exemplo, é transmitido também por relação sexual. Então, o uso da camisinha é importante porque o paciente ele tem que se prevenir de doenças comuns e doenças mais difíceis, né? Que vão levar ele à morte. E quais são as que tem aqui? Condiloma, cancro, o que mais? Cancro, doenças de hemófilo, Gonorreia. Clay, gonorreia. Todas essas doenças aparecem com alguma frequência no consultório. Antigamente disse que a gonorreia tinha que pegar o pênis do camarada e enfiar em determinado aparelho e quando puxar, abria como se fosse um anzol para raspar dentro da uretra. Isso aí, acabou? Não, isso aí graças a Deus acabou. É porque antigamente não tinha antibiótico, né? Ou o paciente não procurava o recurso certo, e então o treponema pálido, que é a bactéria que causa a gonorreia, ela com consequência da contaminação, da infecção, ela fazia uma estenose, um estreitamento da uretra, uma estenose. E você não tinha outro recurso naquele tempo a não ser de abrir a uretra com esses instrumentos, chamados uretrótomos. Sentia muita dor, a pessoa sente muita dor. Isso já está no passado da urologia, graças a Deus. E também tinha que se dar injeção na glande, na cabeça do pênis da... Fazia lavagens, porque não existia um antibiótico ainda, fazia lavagens com uma porção de substâncias para essa lavagem diminuir a concentração de bactérias na uretra, tentando curar o paciente. Agora, tem estudos que dizem, por exemplo, o senhor, como médico, identifica uma determinada enfermidade no cidadão. O senhor vai e fala, tem que tomar 3 caixas deste determinado antibiótico. Aí o cara toma uma caixa e meia e acha que já está curado e não toma aquela dose que o senhor receitou. Nesse sentido, há possibilidade de haver o aumento da resistência das bactérias em função das metamorfoses que elas vão sofrendo por não ter tido a dosagem exata para que se pudesse eliminar essas bactérias do organismo? Com certeza. O médico, quando receita o antibiótico com um determinado número de dias, é porque ele sabe que aquele número de dias que é o suficiente para eliminar completamente a bactéria do organismo do indivíduo. Se ele interrompe, ele não vai ficar curado e ainda vai causar uma situação muito grave, que é a bactéria adquirir resistência àquele antibiótico.
Por isso é que a bactéria existe há milhares de anos e os antibióticos que você usava há 20 anos atrás, hoje você não pode usar mais naquela bactéria, porque ela já se transformou geneticamente e adquiriu resistência ao uso do antibiótico. A penicilina. Hoje você usa penicilina para tratar sífilis. Hoje Tem cura sífilis? Tem, né? E aparece. A sífilis, a primeira lesão da sífilis é o cancro duro. É uma lesão Machucado. característica, machucado, é uma úlcera de fundo limpo. O cancro duro, ele não tem muito pus. O cancro mole é que tem pus, faz uma diferença de tipo de úlcera, né? Coloca as imagens aí, ó. Essas imagens aí que vocês estão vendo, realmente, entendeu? Assusta. Então, o treponema, ele tem, toda doença é capciosa, né? Ela é sorrateira. Então, enquanto existe o treponema no pênis do indivíduo, existe a úlcera. Só que o treponema, ele entra para dentro do corpo, do órgão, né? E ele sai daquela úlcera. E ele, do corpo do órgão, ele vai para a circulação. Quando ele sai da úlcera, a úlcera desaparece. E o paciente pensa que está curado. Mas ainda está portando no sangue Ele tá a no bactéria. sangue, a bactéria, o treponema. Aí o Tem que tratar treponema, as duas coisas, o sangue e a pele. aí o treponema vai aparecer numa segunda fase da doença, que ele aparece com umas rosáceas no corpo, umas lesões bem características. Você vê uma vez só e não esquece mais. Uma irritação no corpo, na pele, como se fosse rosa. Por isso que chama rosácea. Então, por exemplo, Ali é chamada sífilis secundária. já está mais, já tá mais evoluído. Já está mais evoluído. Então, e depois, se o indivíduo não cuida da sífilis secundária, a sífilis vai para os ossos e para o sistema nervoso central do indivíduo, chamada sífilis terciária. Compromete O sistema nervoso e o sistema osteomuscular do indivíduo. E por que não acaba essas bactérias? Porque você não tem saúde pública para isso e talvez não existe também uma forma de tratamento para todo mundo. Não existe, vamos dizer, talvez o melhor seria, por que não acaba com a bactéria? Porque a gente não tem, vamos dizer assim, uma vacina contra a bactéria, talvez seja isso. Porque quando você tem uma vacina, você imuniza o indivíduo contra a doença. No tipo de bactéria, não. Você trata aquela infestação, aquela infecção, mas não impede você adquirir novamente a doença. E nem passar para frente. Num segundo contágio. Então, toda vez que você tiver o contágio, você vai adquirir a doença. Então, isso talvez seja uma forma de perpetuação dessas doenças. Por exemplo, vai-se no banheiro público. Então, a mulher, o homem, coloca a mão na maçaneta. Óbvio, aquela maçaneta, outras pessoas já fizeram a sua higiene pessoal e às vezes tiveram contato com fezes de si próprio, tiveram contato com urina e assim sucessivamente. Não limparam a mão direito, botou a mão na maçaneta, aí você vem com a mão limpa, põe a mão na maçaneta e depois põe a mão no seu órgão genital. Há possibilidade de se passar bactérias em função disso? Medicina a gente fala que tudo é possível, né? Não há dúvida que se você colocar a sua mão, cordinha que dá descarga, se você colocar a mão numa área infectada, você pode adquirir. Só que existe a seguinte, a bactéria, estando fora do seu organismo, ela morre. Então, cada bactéria tem um determinado tipo de sobrevida fora daquele corpo que ela está tirando o seu sustento, a sua proteína. Então, se você está com uma bactéria na sua mão, você botou a mão na maçaneta, a bactéria que você está levando para a maçaneta, ela vai ter um tempo de vida ali. Ela não vai ficar ali eternamente. Que geralmente... Entendeu? Qual o tempo de vida mais ou menos? Isso varia de Mais ou bactéria menos. para bactéria. Um vírus, por exemplo... que é bem resistente. Um vírus, por exemplo, ele pode viver 30 segundos, 1 minuto fora do nosso corpo. A bactéria, ela pode se encistar, que a gente fala, ela forma uma carapaça de couro em volta dela e ela fica lá dentro daquela carapaça por muito tempo. O que é muito tempo?
Pode ser até anos. Doutor, vou falar da seguinte forma. O homem e a mulher foi em um vaso fora de sua casa, até na sua casa. Quando ele vai fazer as suas necessidades fecais, óbvio, as fezes batem na água e a água às vezes sobe e bate no ânus, bate no órgão genital da mulher, que é mais próximo, e do homem também. Há possibilidade daquelas bactérias que estão na água do vaso contaminar o órgão genital do homem e da mulher? Da mulher eu acho mais porque é mais exposto. Teoricamente sim. Agora veja bem, nós temos uma defesa muito grande no nosso corpo, que é a pele. Se a pele estiver íntegra, você não adquire a bactéria. Ah, tá. Entendeu? Uma das funções da pele é essa. Se você tiver uma fissura na pele, uma ferida na pele, uma abertura na pele, aí fica mais fácil a bactéria entrar e o vírus também. A AIDS, você só adquire o vírus da AIDS, qualquer tipo de vírus, se ele entrar no seu sangue. Porque então você tem uma relação sexual com um indivíduo que é HIV positivo, se você não tiver contágio do seu sangue, da sua ferida, entre aspas, com o vírus, você não pega a doença. Mas quando há relação sexual, a fricção faz com que a fissura... Você pode ter pequenas fissuras. Tanto no órgão sexual masculino quanto no feminino. E aí é que penetra. Mas haja vista que o feminino, depois que a mulher já tiver feito algumas relações sexuais, já está acostumado a receber. Mesmo assim, há fissuras? Pode acontecer, porque tem um traumatismo da relação sexual, né? Pode acontecer, não tenha dúvida. Tanto que quando você tem relação, quando o indivíduo faz relação anal, ele fica mais propenso a adquirir doenças. Porque o ânus não foi feito o ânus para fazer já sexo. tem bactéria e também facilita as fissuras, né? Os traumatismos. A vagina, ela já é apropriada para fazer o sexo. Já é elástica, ela tem uma elasticidade que facilita a penetração do corpo. Entendi, o ânus não. Aí há mais fissuras. Agora, no dia a dia, como é que o senhor vê essa questão que a gente tem acompanhado pelo Brasil com relação a essa campanha de Novembro Azul? A gente sabe que há a questão das campanhas em função das mulheres e as campanhas em função dos homens. Lá na Câmara, quando vereador, eu fiz leis alusivas à educação da mulher e leis alusivas à educação do homem, nesse sentido de se procurar a saúde. Como é que o senhor vê essa questão do Novembro Azul? Essa campanha foi feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, que é a Sociedade do Urologista, né? Ela foi feita pela diretoria da sociedade, junto com o Ministério da Saúde, para conscientizar o homem da necessidade de fazer o exame digital da próstata, né? Ou procurar o urologista para fazer pelo menos o seu exame de sangue, que é o PSA. Porque hoje, se você fizer após os 45, hoje já se fala após os 50 anos, o exame anual da próstata, você diagnostica anual a doença. E anal. Também. Você diagnostica a doença numa fase que você tem possibilidades grandes de ficar curado. Se você não fizer essa avaliação anual da sua próstata, o médico vai diagnosticar a doença numa fase mais adiantada, em que você tem menos possibilidade de cura. Você só vai se tratar da doença. Então, o tempo de sobrevida seu diminui bastante. Você pode ficar curado da doença e, se você se tratar, o tempo de sobrevida é em torno de 5 anos somente, no máximo 10. 5 anos. Cria um metástase pelo corpo, ou seja, câncer de semina. Em várias partes do corpo, aí não tem jeito. O câncer de próstata é mais comum ele disseminar para os gânglios linfáticos e para o esqueleto. O senhor falou com relação à questão das fissuras. Eu me lembro que eu conversei com um amigo que em primeiros socorros ele estava ensinando como faria para poder amenizar quando há um acidente relativo a animal peçonhento, cobras, aranhas e assim sucessivamente. Ele falou que você só pode sugar o sangue
daquela ferida se não tiver cárie, se não tiver machucado na boca, em função do que o senhor falou. Ou seja, a pele tem integridade física, ela não assimila. Se assim não for, ela vai assimilar. E com relação a essa questão que o senhor está deixando claro das metástases do corpo, o que eu conversei uma vez com um médico perito e perguntei a ele qual a cena mais esdrúxula que ele viu fazendo uma perícia. Ele diz que as cenas mais esdrúxulas e bizarras que ele vê ao fazer uma perícia, ou no sentido de fazer a autópsia, é quando ele abre o corpo e vê as flores que são formadas em função do câncer. Infelizmente é bastante triste, né? A gente... Os cogumelos que ele usou a palavra. Verificar isso. Eu queria que o senhor falasse um caso que chamou a atenção do senhor de paciente. A gente tem no nosso dia a dia diversos pacientes, né? E a gente... não existe assim um caso assim importantíssimo na vida do médico. Eu acho que o médico, para ele, todos os casos são importantes. Aquele caso que você tem uma pouca influência, como aquele que você tem muita influência. O importante para o médico é resolver o problema do paciente que chega no consultório no dia a dia. Né? A gente fica satisfeito, fica feliz, agradecido quando a gente resolve o problema do paciente, do dia a dia. Eu, sinceramente, não me lembraria assim de estalo de nenhuma coisa, vamos dizer assim, excepcional dentro da minha profissão nesses 38 No fundo, todos são excepcionais. Eu acredito que sim. O médico é feliz quando ele, por exemplo, na minha especialidade, ele faz uma operação de postectomia, que é uma cirurgia mais, vamos dizer assim, mais simples dentro da urologia, da mesma forma que quando ele cura um câncer. A situação para o médico é a mesma. Vem o problema e está trazendo a solução. É a solução. Eu queria que o senhor falasse agora sobre a questão de ereção. A gente sabe que no tempo sempre tem homens que reclamam que na hora H falhou, ou a mulher reclama que falhou, ou a mulher depois faz uma propaganda positiva, não, aquele cara ali é bom, ou o próprio cara fala, não, comigo eu sou bom de lá na situação lá o cara dá show. Queria que o senhor falasse para mim, às vezes uns dão show e outros recebem várias. Queria que o senhor falasse sobre essa questão da ereção do homem. Pois não. Falando em ereção, né, do jeito que você está abordando aí, a gente tem que falar sobre o sildenafil. O sildenafil é o primeiro remédio que fez essa mudança social, essa mudança farmacológica, essa mudança no tratamento da ereção. Ele foi descoberto, entre aspas, porque no início que o sildenafil foi desenvolvido pela farmacologia, ele era utilizado para tratamento de doenças cardíacas. No coração. De sistema arterial. Até hoje o sildenafil, para você ter uma ideia, ele é usado para fazer uma vasodilatação de artéria pulmonar. Criancinhas que nascem com estenose de artéria pulmonar, elas usam, recém-natos, elas usam uma determinada dosagem do sildenafil, que é o que faz a ereção do homem, para fazer a vasodilatação da artéria pulmonar, para dar uma condição de sobrevida para aquele recém-nato, para que ele possa operar a artéria pulmonar que está obstruída. Ah, entendi. Então, quando a farmacologia, os cientistas começaram a fazer experiência com o sildenafil, os pacientes que estavam usando a droga começaram a relatar que a ereção melhorava, que eles tinham ereção, inclusive sem desejo sexual. Então, eles começaram a fazer um estudo sobre a influência desse remédio e descobriram que o sildenafil é o gatilho que libera o óxido nítrico, que é a substância que inicia a ereção do homem. Óxido nítrico. nítrico.
Então esse aí que é Esse que é o gatilho do uso do sildenafil. E o sildenafil vem de que... O sildenafil, depois, ele teve outras transformações farmacológicas. Aí chegou a tadalafila e outros mais recentes, né? Agora, as variações dele. O homem, seja em que idade for e seja de que forma for, pode fazer uso do sildenafil? A única contraindicação é se o indivíduo está fazendo vasodilatador de coronária. Ah, tá. Entendeu? São os nitratos. Porque aí há um acúmulo de efeito dos dois remédios e o paciente faz uma vasodilatação muito grande, diminuindo o fluxo sanguíneo para os órgãos, principalmente o coração, e ele então pode fazer uma insuficiência cardíaca aguda, uma insuficiência coronariana aguda. Pode acontecer. Agora, as miligramas, como é que é isso? Isso é de acordo com os trabalhos científicos. Quando você faz um trabalho científico, você tem um direcionamento para saber a dosagem certa que aquele remédio vai atuar sem fazer efeitos secundários, chamado efeito colateral. Se você usa um remédio demais, ele vai te dar um efeito ruim. Se você usa o remédio de menos, ele também vai te dar um efeito ruim. Então, quando o remédio é lançado, já se sabe certinho a quantidade de miligrama necessária para aquele remédio atuar corretamente. Então, eu acho que assim, nós homens sempre conversamos e falamos que o melhor Viagra que tem é aquela mulher que você olha e que te dá tesão, não é isso? Então, aquela mulher que você olha e te dá tesão é aquela que conseguiu liberar o óxido de nitrato, é isso? Óxido nítrico. Nítrico? Porque a ereção, ela tem diversos estímulos. Tais como? Até o cheiro. Feromônio? Feromônio? O cheiro, né? Até o cheiro te estimula sexualmente. O cheiro, o que mais? Sem dúvida. O cheiro, a visão, o tato, o olfato, isso tudo mexe com a ereção do indivíduo. Né? Então não existe só um fator peniano e testicular, né? De pênis e de testículo, que vai fazer a ereção do indivíduo. Existe o carinho, o afeto, né? O interesse mútuo sexual, não é mesmo? Você quer ter a relação com uma mulher. Você, quando inicia a relação, se aquela mulher não corresponde à sua vontade de ter o ato sexual, de alguma forma você fica bloqueado para exercer seu ato sexual, né? Então a parte psicológica, a parte psíquica que envolve o ato sexual é muito importante. Tem que ter essa parte psíquica, com certeza. E, por exemplo, eu costumo dizer para os pacientes que a cabeça de cima atrapalha muito a cabeça de baixo. Então as duas têm que pensar juntas. As duas têm que pensar junto. Né? Se você vai ter uma relação estressado, preocupado com o seu dia a dia, preocupado com a conta que você tem que pagar, preocupado com, enfim, com qualquer alteração na sua vida emocionalmente, você não vai ter uma boa atividade sexual, né? Você vai ter alguma coisa que vai bloquear emocionalmente aquela atividade sexual. Até o ambiente que você está vai atrapalhar a sua atividade sexual. A impotência. A impotência a gente poderia chamar inicialmente de disfunção erétil. Né? O indivíduo inicialmente ele tem uma disfunção erétil para depois chegar na impotência sexual. A impotência sexual só tem uma solução para ela, que é colocar a prótese peniana. Tem jeito. Ela não vai reagir de outra. Coloca e dobra assim, né? Dobra assim, vai usar. Isso. Aí não vai usar, dobra assim e joga pro lado. Isso. Ela é colocada dentro do corpo cavernoso, dentro dos dois corpos cavernosos. Ah, entendi. Agora, doutor, a gente sabe que em estado normal, o pênis ele é de um tamanho menor do que o estado que ele estiver excitado. O senhor falou que, óbvio, se coloca as duas próteses. Mas como é que é isso? Se ele tem impotência, ele não consegue fazer com que seu órgão genital aumente de tamanho em função do sentimento que há do tesão, não é isso?
O senhor coloca a prótese e ele fica num tamanho só, como é que é isso? Pois é, a prótese... Menor, maior, como é que é isso? Você quando vai colocar a prótese no indivíduo, você tem que medir o tamanho do pênis. Você tem uma régua. E qual é a média aí do brasileiro? O brasileiro é de 12 a 16 centímetros do tamanho normal. Normal. É. E já chegou aí a ver que tamanho aí? Existe os pacientes que têm pênis maiores, né? Eu me lembro aí de um paciente com 20 centímetros de pênis. Nunca vi mais do que isso. Entendeu? E os menores? Os menores, você também tem prótese para eles. Essa história do japonês aí é verdade? Ah, não existe. É que o pessoal fala que o útero da japonesa é mais embaixo, Não. aí o pênis é menor. Eu acho que isso aí é fantasia. Não tem nada. Mas aí você estava explicando, aí vê o tamanho do A gente coloca a prótese de acordo com o tamanho do pênis. Você tem a prótese chamada rígida, semi-rígida e flexível. Né? A prótese chamada flexível é porque ela encolhe e estica dentro do corpo cavernoso do indivíduo. Ela tem um reservatório que o silicone fica naquele reservatório. Quando o indivíduo quer ter relação, ele comprime o reservatório, aí o silicone é jogado para dentro da peça que fica no corpo cavernoso, então ela distende o pênis do corpo cavernoso do indivíduo, faz o pênis crescer. Fica dentro do saco escrotal? Como é que é isso? Pode botar dentro da bolsa, e em cima do pênis, sobre a síntese pubiana, ou então no períneo. Isso depende da... Mas é o que? Pela pele o senhor faz? Como é que é isso? Entendeu? Pela pele o senhor aciona e pela pele o senhor... são dois reservatórios, duas válvulas, vamos dizer assim, entendeu? Não fica à mostra. Não fica à mostra. Essa prótese, ela é de uma complexidade maior para ser colocada. Quanto custa uma prótese? Ela tem complicações maiores para ser colocada e dá mais defeito também do que a outra. Hoje, o Volkswagen da prótese, né, o dia a dia, é chamada prótese semi-rígida. Ela tem uma boa elasticidade e ela fica mais fácil para o indivíduo ter o dia a dia dele. E quanto custa mais ou menos uma prótese? A prótese de 3 volumes, que a gente chama, né? 3 volumes por quê? Porque tem 2 reservatórios e a parte que fica dentro do corpo do pênis. Entendi. Ela pode ser em torno de até 8 mil, 10 mil dólares. Entendi. Uma prótese. O SUS não tem esse tipo de operação. O paciente do SUS sempre usa uma prótese mais simples, né? Que é mais fácil de ser colocada e tem a mesma resolução da outra. Em relação à rigidez peniana e tudo, ela tem a mesma resolução. Porque um pênis é como se fosse teoricamente uma esponja. Aí o sangue preenche os locais e ele fica endurecido. No caso, o silicone... O silicone é o sistema expansor daquele tubo. Doutor, a gente sabe que o senhor trabalha na rede particular, em seu consultório, e o senhor trabalha também na rede pública do SUS. O senhor é referência em Friburgo, referência na região com relação à questão da urologia. Eu queria que o senhor falasse assim sobre, nesse momento, quais são aqueles casos que são em maior quantidade. A gente tem informação, conversando com o senhor, que existe a questão dos cálculos urinários. Como é que é isso? A litíase urinária, né? Litíase. Litíase urinária, os cálculos, sempre atrapalharam a humanidade. A gente tem na múmia egípcia diversas múmias que você encontrou cálculo naquelas múmias. É diferente de cálculo renal ou é mesmo? Mesma coisa. É a mesma cálculo coisa. renal, né? Pode estar no rim, pode estar no ureter, pode estar na bexiga, né? Então, é uma doença comum para o ser humano. Tem um fator hereditário muito importante, né? Formação de pedras. Formação de cálculo. Tem um fator metabólico de alimentação, também é importante. Agora, o fator mais importante é o próprio rim que fabrica a pedra. O rim, se ele faz uma supersaturação, um excesso de concentração dos cristais dentro dos tubos renais, ele vai fazer pedra.
Então, essa situação é uma situação intrínseca do rim. A grande maioria dos cálculos é causada pelo próprio rim. E o rim é um órgão que você não pode agir com ele igual você age na vesícula. A vesícula forma o cálculo, você tira a vesícula do indivíduo, resolve o problema. Qual a função da vesícula no corpo humano? É de armazenar a bile, né? A bile é um... Mas não faz falta na hora da digestão? Não, porque ela é julgada pelo colédoco dentro do intestino lentamente. Gradativamente. A vesícula joga quando a gente se alimenta, entendeu? Então não tem mudanças drásticas para o seu aparelho digestivo. Agora o rim você não pode retirar o rim, né? Você tem que tentar preservar o órgão o máximo possível. E hoje, com a tecnologia de você tratar o cálculo sem precisar fazer cirurgia, laser por exemplo, você está preservando cada vez mais o órgão. Porque quando eu comecei na minha profissão há 40 anos atrás, as cirurgias eram abertas, né? Aquela invasiva, aquelas cicatrizes grandes. Então você operava o indivíduo uma vez, era fácil até você operar. Você operava uma segunda, uma terceira vez, você já encontrava uma anatomia, né? A estrutura do paciente mexida, fibrosada, cicatrizada. Então as cirurgias iam ficando cada vez mais difíceis, chegando até um momento que você não tinha mais condições de fazer cirurgia e você acabava fazendo uma retirada do órgão do indivíduo, porque você não tinha mais recurso anatômico para preservar aquele órgão, né? Entendi. Hoje você, com os aparelhos, né, você através da uretra, da bexiga, do ureter, você chega ao rim da pessoa sem precisar fazer um furo nele. E quando você precisa fazer, ainda tem indicação de você fazer cirurgia chamada percutânea, você implanta dentro do rim do indivíduo um tubo. Nesse tubo passa um aparelho que vai lá, você enxerga o cálculo e fragmenta o cálculo. Explode o cálculo. Qual o cálculo maior que o senhor já viu o tamanho? Eu já vi cálculos de bexiga com 10, 15 centímetros de diâmetro. É mesmo? Antigamente você via com mais assim, mais ou menos? Você via. Né? Hoje é muito difícil. E pode se morrer por causa de cálculo? Pode. Você pode ter uma obstrução dos dois rins ao mesmo tempo, levando o indivíduo a uma insuficiência renal aguda. Isso pode ser assim, a profilaxia pode ser através da alimentação ou não tem jeito? Quando você tem alteração metabólica, principalmente relacionada ao ácido úrico, né? O ácido úrico, ele, toda vez que você gasta, que você faz alguma coisa, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou gastando proteína. Então eu estou fabricando ácido úrico. Esse ácido úrico, ele vai para o fígado, do fígado ele é metabolizado em uma nova proteína. No fígado tem uma enzima chamada urease, que junta as moléculas de ácido úrico e transforma numa nova proteína. Quando o indivíduo tem uma baixa dessa enzima, ele não consegue metabolizar, formar novas proteínas pelos ácidos úricos que ele produz no dia a dia ou que ele engole, que ele come, né? Então o ácido úrico sobe na circulação e o organismo tem que jogar para algum lugar. Joga para as articulações formando a gota, ou então joga para dentro do rim, formando os cristais de ácido úrico que se precipitam, se juntam, formando o cálculo. Então, quando a litise urinária é causada pelo ácido úrico, é uma coisa fácil de você controlar, porque não é o rim que é o culpado, entendeu? É a sua alimentação, é só você diminuir a ingestão de proteína. Você diminui a ingestão de proteína, você produz menos ácido úrico. O sal só é contraindicado quando o indivíduo tem insuficiência renal. O indivíduo que tem um rim normal, ele está ali para defender você dos excessos todos que você coloca dentro dele. Você pode comer bastante sal, que o rim ele te faz o equilíbrio, chamado equilíbrio hidroeletrolítico. Entendi. Agora, doutor, o homem hoje com 80 anos, ele pode ter e deve ter a relação sexual normal? Tem, ué. Antigamente... A relação sexual a gente pode
pode, de um homem de 80 anos, a gente pode dizer o seguinte, o homem ele perde a ereção, né? A Por quê? ereção. Por causa pela própria falência do órgão, Entendi. pela própria idade dele, né? Você hoje, por exemplo, o colesterol, as dislipidemias, as doenças das gorduras, elas causam impotência sexual, disfunção erétil. É o quê? O colesterol, essas coisas? Porque da mesma forma que você tem uma placa que entope a sua coronária, você pode ter uma placa de colesterol que entope a artéria do pênis. E na artéria do pênis você não pode botar estente, ela é muito fina, ela é microscópica, muito pequenininha, você não tem acesso a ela, entendeu? Então se você obstrui uma artéria peniana, a artéria que vai fazer a ereção, né, por dentro, a artéria por dentro, que é o rumo principal que leva o sangue para os corpos cavernosos, para o pênis, você não tem fluxo de sangue para o pênis. Aí o indivíduo fica com impotência sexual. Hoje, Aí falha o órgão. para o órgão. Hoje você sabe que Esse meu órgão está vendendo bem, hein? hoje as doenças metabólicas são causas importantes de disfunção erétil. Ah, é? É. Quais são? As dislipidemias é uma, diabetes é outra, O cara que é diabetes pode ter problema com relação. com relação à ereção. Principalmente também porque o doente faz uma neuropatia periférica. O diabetes, a hiperglicemia atua lesionando o sistema periférico do indivíduo. Então ele vai lesionar o sistema de inervação periférica do pênis. Entendi. Entendeu? Epididimite, o que é isso? Isso é a inflamação do epidídimo. O epidídimo é um órgão que tem junto ao testículo, que a função dele é dar lugar, vamos dizer assim, para o espermatozoide crescer, desenvolver e dali ele criar o rabinho dele para ele chegar a andar pelo canal deferente até chegar na vesícula seminal, onde ele é armazenado. Quanto tempo vive o espermatozoide fora do corpo? Eu não tenho assim Mais ou menos. ele tem em torno de 4, 6 horas, se não me engano. 6 horas de todo? Entendi. Então, por exemplo, há casos em que de repente o homem se utiliza de uma camisinha e joga seu esperma na camisinha fora e vai tomar um banho, por exemplo, no motel. Aí a mulher pega e depois usa nela Eu própria. acho que não, porque ali existe já um fator de contaminação, um fator de pH. alteração de pH, ele desaparece. Entendeu? A vasectomia. A vasectomia é a ligadura do canal deferente. Você você obstrui a passagem do espermatozoide. Entendi, mas aí o espermatozoide, óbvio, você fez a vasectomia com 30 anos, estou chutando. Aí não há nenhum tipo de comprometimento no sentido daquele espermatozoide ficar armazenado ali para trás de eterno? Ele morre ali no deferente, porque ele precisa de se alimentar. E ali ele não tem alimento, a célula morre ali. E vai ser sempre produzindo e morrendo ou vai parar de produzir? Com o tempo, o organismo nosso organismo tem uma situação do uso e o desuso. Entendeu? É uma filosofia. Se você usa e não, se você produz e não usa, o organismo para de produzir. Não se sabe ao certo, mas depois de 5 anos de vasectomia, a quantidade de produção de espermatozoide do indivíduo diminui drasticamente. Existe o que é o mais certo, que se fala num efeito imunológico. A própria morte do espermatozoide no deferente faz uma alteração imunológica sobre a célula formadora do espermatozoide, a espermatogônia, fazendo com que ela não produza mais espermatozoide. Então, quando você faz a vasectomia, você tem até 5 anos para recanalizar o deferente. Pode haver reversão. Em 5 anos. E essa reversão, quanto mais tempo você demora, menos espermatozoide você vai ter no ejaculado. Ah, entendi. E com relação a essa questão de se armazenar espermatozoide para poder fazer a vasectomia, ficar tranquilo e o dia que precisar, como é que é isso? Isso aí é uma boa, né? Porque Hoje o indivíduo que resolver fazer isso, quanto paga, como é que é o armazenamento? não tem noção de preço.
Mas aqui na região tem como fazer ou não? Rio de Janeiro tem, né? Ah, no Rio de Janeiro É, tem. Rio de Janeiro. Aí fica nitrogênio, né? Nitrogênio. Nitrogênio. É, fica armazenado em ampolas de sêmen. Aí o que? Depois que descongelar ele volta a ter vida? É o que se faz hoje na inseminação artificial. Como é isso? Você tira aquela ampola de sêmen, coloca ela numa temperatura do corpo de 35 graus, 36 graus e injeta no colo do útero da mulher, como se fosse uma ejaculação normal. O senhor hoje já consegue diferenciar o espermatozoide que vai formar o macho daquele que vai formar a fêmea? Você Vai pode formar o homem e a escolher. mulher? Você pode escolher. E qual a diferença de um para o outro? Como é que é isso? Isso é no cariótipo dele, né? É o espermatozoide X e o Y. Então o senhor consegue enxergar isso no microscópio o geneticista tem condição para isso. e ver também se há algum tipo de deformidade com relação... Deformidade no ganeta, tudo direitinho. Ah, tá. Agora uma outra pergunta para o senhor. Como é que é trabalhar particular e trabalhar no SUS para o senhor no dia a dia? Qual a relação que o senhor faz entre um e o outro? O particular, no meu caso, é muito pouco. Entendeu? Sinceramente, é muito pouco que a gente tem. A própria condição econômica da cidade. Ah, tá. Né? Então, é muito pouco. Trabalhar no SUS, eu, por exemplo, eu trabalhei 36 anos no Raul Sertão e me aposentei. Chegaram novos urologistas na cidade, nós fizemos uma nova equipe, um novo grupo. E então esse grupo, para eu trabalhar nesse grupo, trabalhar bem, eu tive que voltar para o Raul Sertão. Hoje eu trabalho no Raul Sertão com esse grupo, com esses colegas. Quantos são? Nós somos 4 urologistas no Raul Sertão hoje. Entendi. Entendeu? Então eu, para trabalhar com eles, eu voltei para o Raul Sertão e numa situação que muito me honra, que eu gosto muito de trabalhar aqui. Entendeu? É dentro do hospital público que o médico se realiza. Entendi. Quais são assim, as ocorrências dentro do Hospital Raul Sertão? O senhor trabalha no setor de urgência ou A nossa equipe trabalha lá diuturnamente. Todo dia tem um urologista à disposição da população de Friburgo. já aconteceu alguém chegar com o pênis amputado? Traumatismo de pênis, sim. Né? Mas O que é um traumatismo de pênis? durante a relação sexual você sofre uma dobra, Torce? torce o pênis, Pensei uma que isso dobra. fosse mentira, mas é verdade. Acontece com muita frequência. Dependendo da posição. Não adianta tomar Torcilax que não tem jeito. Não. Dependendo da posição do coito que você está fazendo, do ato sexual, você pode fazer fratura do pênis. Quebra, isso é verdade? E você tem que agir Pegar uma mulher imediatamente. fogosa, então, Você tem que agir imediatamente para evitar um trauma definitivo. entendi. Às vezes tem gente que tem pênis virado para a direita, para a esquerda, negócio de bico de papagaio, essas coisas. Como é que Isso aí chama doença de Peyronie, fibrose do corpo cavernoso. Esse médico francês Peyronie, no século XVII, diagnosticou essa doença, que até hoje não tem cura. Ah, não. Não existe uma causa definida para essa doença. Acredita que seja doença relacionada ao colágeno, a doenças de reumatismo, doenças de antígeno, anticorpo, doenças imunológicas, mas não tem um remédio que você dá para o indivíduo ficar livre. Se tiver torto, vai ficar torto. Não, você tem uma porção de possibilidades. Drogas, por exemplo, poucas atuam sobre essa situação. Entendeu? Remédio. E se o indivíduo tem uma curvatura tão importante que impede dele ter o ato sexual, É que existe isso. existe isso. Você tem que levar esse paciente até a colocar uma prótese peniana. Ah, tá. Entendeu? Agora, existem homens que querem se tornar mulheres. E existem mulheres que querem se tornar homens. Ou seja, são pessoas que vivem dentro de um corpo, mas com uma personalidade do sexo oposto. Como é que é esse negócio da mulher formar um pênis nela para que ela possa ser transexual e o homem cortar o pênis e fazer uma vagina?
Como é que é isso? Hoje tem médico que só faz isso. Existe. Entendeu? Então eles usam a anatomia para reconstituir. A própria estrutura anatômica do indivíduo faz com que ele tenha uma nova vagina ou um novo pênis. Por exemplo, é muito mais fácil você fazer uma vagina num homem do que fazer um pênis numa mulher. Entendi. Entendeu? Você, por exemplo, faz uma nova vagina do transexual usando a pele da bolsa escrotal. E sente prazer? Sente porque o corpo esponjoso, que é onde a gente tem o prazer, né? Que é o clítoris na mulher, e o corpo esponjoso no homem, que é a glande, né? A ponta do corpo esponjoso é a glande. Ela é preservada. No homem ela se transforma como se fosse um clítoris. Entendeu? E então faz uma estrutura, uma cirurgia muito complexa, muito difícil, e coloca-se uma neovagina no homem após a amputação. E na mulher? Se utiliza do quê? É um pouco mais difícil. Tu hoje financia esse tipo de cirurgia? Do transexual? Isso. Com certeza. Você passa por uma equipe de psicólogos, de psiquiatras, para saber se você tem condições psíquicas daquele sexo que você quer adquirir. Entendeu? Entendi. E você tem dentro do Ministério da Saúde hospitais credenciados para fazer esse tipo de procedimento. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce, hoje as coisas mudam muito em medicina, né? Hoje é uma alteração neurológica do ato sexual, entendeu? Não é uma alteração física. A ejaculação precoce não depende do seu pênis, do tamanho do seu pênis, não depende de uma coisa física. Ela depende de um arco neural, um arco reflexo da parte neurológica do indivíduo e da parte emocional do indivíduo. Entendi. É comum acontecer em pessoas que estão estressadas, que são tensas, que são ansiosas. Aí faz que receita remédio. Você pode diminuir essa ansiedade dessas pessoas. Através de remédio. Através de remédio e também através de orientação com o psicólogo. O psicólogo, a psicóloga, orienta o casal para determinados tipos de atos sexuais que vai esticar o tempo de relação. E qual é o tempo? Porque o tempo normal, Isso. o tempo normal é até 5 minutos. Entendi. Como a gente gosta do ato sexual, você quer provocar aquilo no máximo que você quiser. É isso mesmo? Mas o normal é em torno de até 5 minutos. Entendi. Entendeu? A ejaculação precoce para o médico é o seguinte: você encostou na parceira, ejaculou. Acontece isso. Acontece com bastante frequência. Aí a parceira quer e o cara nada. O cara já teve ejaculação, né? Além disso, da ejaculação precoce, existe a ejaculação retardada, que é muito mais difícil de aparecer. Como é que é essa aí? O cara não consegue ejacular. E é mais difícil de tratar do que a ejaculação precoce. É complicadíssimo. Aí o tratamento é feito de forma? Através da psicologia também. Entendi. Entendeu? O indivíduo não consegue, ele entra numa estafa física, ele faz a flacidez do pênis por cansaço, mas não ejacula. Quer dizer, então ele não termina o ato, que para ele é pior do que a ejaculação precoce. Que não chegou ao prazer. A ejaculação é precoce, mas ele tem um prazer. Mas também ele deu prazer pra caramba. Às vezes não, às vezes você tem o prazer quando os dois se realizam, né? Sem dúvida, assim é melhor. Doutor, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de carinho, uma mensagem de emoção, de esperança para o nosso povo de Nova Friburgo e deixar o seu endereço, quem quiser procurá-lo. Em relação ao endereço, eu não posso deixar porque isso entra na parte ética da gente, né? Eu acho que fica um pouco triste. Agora, a mensagem que eu daria é o seguinte: o Hospital Rosertan, ele está melhorando, entendeu? Eu fico até um pouco
entusiasmado aqui, sensibilizado, mas eu quero dizer isso aí para a população, que o Dr. Dagoberto, ele tem a melhor das intenções, os médicos que trabalham lá no Hospital Nova Sertã têm as melhores das intenções de melhorar o hospital e de fazer com que o hospital funcione. Entendeu? Eu vejo pela urologia que há tempos atrás não tinha condição de se fazer nada de urologia dentro do hospital. Hoje nós temos lá uma equipe de 4 médicos profissionais bons, atuantes, atualizados, que fazemos diversos tipos de cirurgia dentro daquele hospital e que a nossa tendência é de melhorar. Né? O hospital todo está melhorando, entendeu? A gente tem o apoio do secretário de saúde sempre na medida do possível, a gente tem o apoio das enfermeiras, dos enfermeiros, falta muita coisa, não tenha dúvida, mas hoje o hospital está muito melhor do que estava há um mês atrás, e do mesmo jeito que um mês atrás estava muito melhor do que há 6 meses atrás. Entendeu? Essa situação que o hospital passa hoje é muito melhor do que era antigamente, com toda certeza. E se a gente puder ajudar o hospital, como médico, a gente tem que se dedicar lá dentro e a gente tem uma dedicação da classe médica. A gente tem vontade de trabalhar lá dentro. Veja bem, como é que eu vou te explicar isso aqui? É uma coisa de foro íntimo. O médico aprendeu de alguma forma a medicina trabalhando, entendeu? Ele não abre um livro e aprende vendo livro, ele aprende trabalhando, fazendo o dia a dia. E todo médico aprendeu e aprende trabalhando no serviço público. O serviço público é essencial para a vida do médico. Agora, no serviço público, a gente tem que ter o recurso, a gente tem que ter o recurso técnico para a gente se desenvolver dentro da profissão e gostar da profissão. Se a gente vai trabalhar num hospital público que a gente não tem recurso, aquilo é uma decepção muito grande para o médico. Ele se sente deprimido, ele se sente sem vontade de trabalhar. Aí então o serviço público vai cá. E o senhor está com vontade de trabalhar? Se você tiver recurso no serviço público, com toda sinceridade, o médico trabalha até de graça. Mas ele, para trabalhar de graça, ele tem que ter um local para ele poder trabalhar e desenvolver a parte humanitária da profissão dele. Você vai para um serviço público, você vê uma pessoa sofrendo e você vê que você não tem condições de ajudar aquela pessoa, aquilo é uma decepção tão grande para você que você abandona o serviço público. O fato do médico abandonar o serviço público é a falta do recurso. Entendeu? E eu lá dentro. Ele próprio quer fazer, mas não consegue, por falta de estudante. E a culpa vem sempre em cima do médico. É o doutor que não quer trabalhar, o doutor que não quer fazer isso, o doutor que não quer fazer aquilo. Ele não quer fazer porque não pode. Não tem como. Não tem como fazer. Mesma coisa que você contratar um pedreiro e não dar ele pá, martelo, Perfeito. guardando as devidas proporções. Mesma coisa que ter um advogado e não dar ele um código civil, um código penal. O engenheiro e não dá ele um AutoCAD, não dá ele uma caneta. Eu tenho certeza, se você der recurso, a gente vai trabalhar até de graça lá dentro. Entendeu? Agora, essa é a mensagem que eu queria dar para o povo, para ele ter um pouquinho de paciência. O doutor Dagoberto tem a máxima de boa vontade, de interesse para desenvolver e melhorar a saúde de Nova Friburgo. Que bom, se ele tiver, e com certeza ele tem, que o senhor está testemunhando o mesmo sentimento de carinho, de garra, de emoção no sentido de exercer a sua profissão no dia a dia e procurar acertar do jeito que o senhor sempre fez ao longo da sua vida, com certeza teremos dias melhores na saúde em nosso município. Quero prestar meu depoimento agora com relação ao Dr. Povoleri, ele que é um profissional conhecido na cidade. Fico feliz e você pode saber e ter a certeza que aqui ao meu lado e à sua frente está um cidadão de bem, um homem de bem que teve uma segunda oportunidade na vida, está sabendo aproveitar com humildade,
com tranquilidade e principalmente com competência para te ajudar no dia a dia. Dá até um beijo nele. Com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. Obrigado, doutor. Tá, boa noite, tá? Muito obrigado. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade.